Bora botar a cabeça pra funcionar? É dia de cinefilosofia por aqui. E hoje, Denão e eu vamos provocar você. De onde vem o dom? É divino? Uma herança espiritual? Mas e pro ateu? Como é que explica o dom? Vamos falar de O Homem que Viu o Infinito. Essa é a história de Ramanujan, um matemático indiano autodidata que saiu da base da cadeia de castas indiana, da base, com o seu caderninho de fórmulas debaixo do braço e mudou a matemática do mundo. Sabe, Newton? O cara tá ali, ó. Pau a pau. O filme tem 7.2 de MDB e 2 super atores como protagonistas. Em termos cinematográficos, quando a gente fala de filmes históricos, há sempre um drama na vida do roteirista, que é o seguinte. Esse filme, por exemplo, é a adaptação de um livro de mesmo nome. Mas o livro não precisa de plot, não precisa de tensão, não precisa de ação dramática, não precisa de nada disso, pra prender a sua atenção. Já o filme é uma trolha pro roteirista. Por quê? O cara precisa dar foco nas questões históricas, né, nas movimentações históricas. Entretanto, para o filme ficar interessante, junto com isso ele precisa narrar os dramas e as inquietudes humanas, que normalmente é o que leva o protagonista a fazer o tal do fato histórico. Como é que resolve esse dilema? Normalmente, o roteirista opta por um dos dois focos. Ou bem ele dá foco nos eventos históricos, ou bem ele dá foco nas subjetividades. Eu, particularmente, prefiro quando o foco é nas subjetividades, porque para mim são elas que movimentam internamente esse ser humano para ele realizar isso aqui. No caso do filme de hoje, o foco é no evento histórico. Mas, mesmo assim, eu amo assistir filme com grandes feitos reais. Porque, na pior das hipóteses, isso me alarga em termos de conhecimento e me dá um panorama daquela história a ponto de me instigar ou não a ir pesquisar mais sobre ela. Exatamente por isso, mesmo se o filme for histórico com foco em história, eu adoro assistir. E esse é um excelente exemplo disso. Utilizar o cinema como veículo de aprendizado e educação é um luxo, né? Em termos cinematográficos, um recurso muito importante para que essa aula de história seja mais atrativa e sedutora é a distensão cômica, principalmente quando o assunto é denso. Ela é de suma importância. Por isso, o nosso Bota Reparo de hoje é no coadjuvante. Sim, o elenco principal é divino. Mas isso você não precisa de mim para saber. Já o coadjuvante... Amanda, dá para contar a história sem ele? Tá. Mas num bom filme, o coadjuvante é peça fundamental. Nesse filme temos um excelente exemplo de coadjuvante em papel coadjuvante assim, ó. Tipo o protagonista dos coadjuvantes, sabe? Esse baixinho aqui com senso de humor e cara incomum. É pra mim, junto com a fotografia e com a direção de arte, das melhores coisas do filme. Além do conhecimento histórico, o filme também levanta questões muito interessantes. Principalmente uma que me pega assim, ó, pelo pé. Sempre que duas pessoas que se admiram muito e se respeitam muito pensam de forma diferente, é muito interessante. Por crença, o matemático indiano vê o seu dom da matemática como um dom divino. Mas seu mestre é ateu. Não acredita nem em dom, nem em Deus. Mas e como é que a gente explica um ser sem nenhuma instrução enxergar números, matemáticas e soluções que ninguém nunca enxergou? Que nenhum estudioso conseguiu ver? Como é que explica? Como é que explica? Não! Denis Xavier, conta pra mim. Como que explica? Amanda, esse é um dos mais belos debates da história da filosofia. É uma conversa muito legal sobre a origem do conhecimento, sobre a origem do saber. Se nós somos tábula rasa no momento do nosso nascimento, se nós somos folha em branco, como alguns filósofos vão sugerir, e, portanto, todo conhecimento surgiria de uma espécie de estímulo do nosso dia a dia, da nossa realidade, estímulos muitas vezes não perceptíveis, ou se existe alguma espécie de conhecimento inserido previamente, se nós trazemos isso de fábrica de alguma forma. Mas existe uma corrente da filosofia contemporânea que é muito interessante, que chama-se filosofia da mente, que vai dizer nem uma coisa nem outra. O que nós temos, na verdade, é uma conformação biofísica que nos oferece certas aptidões e não outras. Então, assim como esse material aqui do livro é diferente desse material aqui, da caneca, por uma conformação física, assim também as nossas aptidões variariam em função de uma conformação molecular diferente, no caso de uma conformação cerebral. Isso conferiria a algumas pessoas talentos potenciais diferenciados. Independentemente disso, os gregos já diziam, olha, algumas pessoas nascem com certas aptidões, outras nascem sem aptidões, mesmo sem qualquer aptidão, porque hoje em dia, se você fala que algum indivíduo nasceu sem aptidão, parece que você está cometendo um crime, né? Mas entre os gregos isso estava muito claro. Fala assim, olha, não é que
você pode ser sempre bom em alguma coisa. Às vezes você não será bom em nada. Você não tem aptidão para fazer nada bem feito. Na melhor das hipóteses, você vai ser medíocre, mediano em qualquer coisa que você vá fazer. Então, os gregos não eram lá muito românticos no modo como eles viam essa natureza. Outros vão dizer que não, que nós nascemos com conhecimentos prévios. Isso já veio, né? Nós fomos tocados pela divindade. Eu não vou aqui fechar questão a respeito, apesar de que estou mais ou menos alinhado com essa ideia grega, alinhado com essa ideia da filosofia da mente, que vai dizer, nós nascemos com potenciais diferentes. E se esses potenciais diferentes forem devidamente estimulados, a coisa explode. Se não forem devidamente estimulados, você morre com esse potencial não realizado. E aí, você que está nos assistindo, o que você acha? Dê a sua opinião pra gente, porque realmente é um ponto sem fechamento. Pelo menos no momento em que gravamos esse bate-papo aqui. Beijão, até semana que vem.